Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Senhor Papo. Meu convidado de hoje é mais essa fera. Com vocês, Ricardo Oliveira. Olá pessoal, Ricardo Oliveira, e agora nós vamos bater o senhor papo. Cara, primeiramente, Ricardo, eu quero começar mais uma vez agradecendo a você por topar o convite. Quero externar para você que é uma satisfação muito grande ter você aqui. Já tive aqui a presença do Mestre Gui, também representando as artes marciais, o jiu-jitsu, e ter você aqui é uma satisfação tanto quanto foi ter ele aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado, mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, né, a oportunidade de você estar abrindo esse espaço para nós conversarmos sobre o efeito das artes marciais na sociedade. E para mim hoje é uma seria para ser uma pauta pública, tanto de segurança pública, tanto quanto de educação pública. Para mim, eu acho que hoje as artes marciais, em todo o contexto, deveria ser uma coisa, né, obrigatória para agentes de segurança, obrigatório para alunos em escola pública e particular. Então, eu acho que a gente vai bater um papo bem legal sobre Massa, cara. isso. E assim, eu também quero aproveitar aqui para agradecer aos meus parceiros do canal. Muito obrigado pela parceria de vocês, pela confiança no nosso trabalho. Eu costumo dizer, Ricardo, que quando alguma empresa deposita confiança em ti, no teu trabalho, naquilo que você faz, isso te traz muita alegria, lógico, mas também uma responsabilidade muito grande. Você carregar marcas que estão ali depositando confiança no seu trabalho, isso é muito gratificante para nós e ao mesmo tempo nos dá essa responsabilidade, que é uma responsabilidade que a gente assume com muito prazer, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que fazem parte do canal Senhor Papo e dizer que o canal Senhor Papo não seria nada se não tivesse parceiros tão importantes como vocês. Então, fica aqui meus sinceros agradecimentos. Ricardo, eu costumo começar o nosso podcast, cara, pedindo uma breve apresentação do nosso convidado, né? Então, com você não seria diferente. Tem algumas pessoas que vão começar a assistir, que vão assistir depois, que ainda não te conhece, não conhece a tua história, não conhece como é a sua personalidade. Então eu quero começar pedindo para você se apresentar. Quem é o Ricardo Oliveira? Como é que tu se define como profissional e como pessoa? Comecei a treinar jiu-jitsu em 2001, por intermédio de um grande amigo que me deu meu primeiro kimono, em troca de uma televisão que eu tinha em casa, o Elito. Então ele me ajudou muito nisso aí, nesse início do meu sonho, que eu já assistia muitas fitas de UFC. Então, quando eu vi o Royce Gracie ganhando aquele UFC, eu já escolhi dali que o jiu-jitsu ia fazer parte da minha vida. Massa. E meu início de carreira foi bem competitivo, foi bem competitivo. E eu me lembro na minha faixa azul, eu comecei a dar aula em um espaçozinho de um amigo meu, do Lídio. E quando eu vi o meu primeiro aluno ganhando um campeonato, apontando para mim, agradecendo, entendeu? Vendo todo. Então eu descobri ali naquele momento que eu tinha uma grande missão de ser professor de luta. E Massa. dali então, acho que começou em 2003, eu comecei a dar aula, e se isso começou até hoje. Eu consegui, graças ao jiu-jitsu, eu consegui fazer um ciclo de amizade muito sólido, amigos muito bons, profissões, me ajudou em todo o nicho das minhas profissões. Massa. Graças a Deus também, hoje eu sou formado em educação física, né? Sou um profissional da área de segurança particular, sou um cara que gosto muito de disciplina. A minha academia, ela leva, todos que conhecem sabem que a minha academia leva um movimento parecido com o movimento militar muito grande, em questão de disciplina, em questão de exames de faixa, mesmo que algumas pessoas achem que não tem necessidade de ser tão rigoroso. Todos que entram na minha academia sabem muito bem como é o sistema. A gente Massa. até fala no sistema Brutal Fight, e não vou mudar nunca por nenhum tipo de crítica. E o Ricardo Oliveira é esse cara que eu sou, um cara que eu sou não só um professor, eu digo muito para os meus alunos que eu deixei de ter aluno por um bom tempo. Eu tenho poucos alunos e todos são
se tornaram meus amigos. Massa. A gente tornou uma família, Brutal Fight. E graças a Deus tá só aumentando, né? Essa parada que tu falou sobre, bem no início das tuas falas, tu falou sobre a importância das artes marciais, né, cara? Realmente eu entendo que não só as artes marciais, mas o esporte em si é Isso. fundamental para formar cidadão de bem, né? Não só formar, acredito que ele, além de formar, ele resgata, né, um cidadão que para muita parte da sociedade seria um cidadão perdido, né? Claro. Tem alguns exemplos de pessoas que, por más influências, entraram no mundo da criminalidade, mas a luta ou outro esporte foi lá e resgatou esse cara para uma vida realmente que trouxesse a índole dele de volta. É basicamente isso. O esporte ele tem essa função na sociedade, né, Ricardo? Hoje a gente entrou em alguns assuntos até delicados. Algumas pessoas, né? Claro, né? Que eu respeito todas as opiniões, mas a vida está mostrando o contrário. Algumas pessoas dizem assim: eu quero que meu filho seja atleta. Eu quero que meu filho seja atleta mesmo. Eu quero que ele seja o Mica Galvão da vida. Eu quero que ele seja o cara atleta. Beleza. Aí eu pergunto para esse pai e essa mãe: você está disposto a pagar o preço? Porque o seu filho ele tem duas opções. Ele tem a opção de estudar, terminar o segundo grau, tentar um concurso público, tentar fazer um curso técnico e tudo. E ele tem um trabalho, ele tem uma profissão. E ele tem a opção de ele se dedicar completamente a um esporte e fazer que nem muitos milhares que nós vemos todos os dias, que é ele tem a opção de morar em outro país, ele tem a opção de rodar o mundo inteiro ganhando dinheiro, mas são preços a pagar, Verdade. né? São preços a pagar. O esporte, ele está dando essa qualidade de vida para essas pessoas. É o esporte. É o esporte. Eu conheço o mesmo lugar que eu primeiro dei aula, que foi lá na casa do Lídio. O filho dele tinha em torno de 5 a 6 anos. O Lídio ali acochando ele, tudo aquela coisa. Hoje o moleque mora na Alemanha. É um lutador profissional. Ele tem o segundo grau? Aí eu pergunto, para quê? Para quê? Ele precisa do segundo grau. Aí, mas a educação está acima de tudo. Aí eu mostro dados de se o Neymar terminou o segundo grau, se o Anderson Silva terminou o segundo grau. Tal. Verdade. Entendeu? Então são coisas que a luta ela separa realmente, ela faz uma seleção natural, o esporte, né? Ele faz uma seleção natural de quem é o dedicado, de quem quer ser, realmente viver daquilo, como qualquer outra coisa. Um cara que quer ser médico, ele tem que estudar muito. E o cara que quer ser um lutador profissional tem que estudar muito. Se o cara estuda para ser médico, ele tem que abdicar de farra, de namorada, essas coisas. Por que a luta não? Verdade. Então, se nós desse uma oportunidade para essas pessoas que são realmente talentosas, cara, tem gente muito, muito talentoso. Que eu já vi pessoas, eu já treinei alunos que sem brincadeira, que em uma semana de treino eu vi que aquele cara, ele ia ser um espetáculo de atleta. Mas no meio do caminho, a mãe disse que aquilo dali não vai levar a nada para frente. E o menino todo dia assistindo no YouTube lutadores que se dedicaram e eram bons tanto quanto, até mesmo do que ele. Então eu acho que a sociedade tem que saber o valor do esporte, como outros países, Estados Unidos, outros países maiores aí, valorizam. Então a gente ia ter, nós iríamos ter, né, uma grande... Eu compartilho também, Ricardo, desse teu pensamento aí, cara. Assim, é lógico que nós não estamos falando aqui que a educação tem que ser ignorada. Lógico que Não, não. não, lógico que não. Se você conseguir conciliar o esporte e a educação, ambos vão ser fundamental para você ser, além de um atleta bem-sucedido, ser um cara conhecedor das coisas, né? Mas eu acredito que você investir no talento do filho é fundamental, É. né?
Então, assim, às vezes o cara termina uma faculdade e não tem emprego. Então, assim, não significa que você ser formado vale dar garantia de De que jeito você será nenhum. uma pessoa bem-sucedida. Já o esporte, ele uma situação que só vai depender de ti, cara. Isso mesmo. A gente conhece aí vários exemplos de pessoas que saíram da periferia, realmente do zero, vamos dizer assim, do zero, e alcançaram patamares que, se não fosse o Esporte, esporte, ele não teria chegado. Então, eu compartilho desse pensamento. Eu também acredito muito que o esporte, o dom que o filho, que uma pessoa tem, que uma criança tem que ser realmente trabalhado, tem que ser acreditado principalmente, né? E assim, eu me lembro que eu fiz parte de um projeto, né, social do governo do estado há muito tempo atrás que se chamava ABC. Né? Hoje em dia não tem mais, hoje é o SCUCA, né? Creio que vocês se lembram dessa época do ABC. E o que era o ABC, né? Para quem não pegou essa época, o ABC era basicamente um momento ali, né? Onde a criança e o adolescente tinham alguma prática esportiva, seja futsal, capoeira, né, voleibol. E assim, eu me lembro que esse período da minha vida foi muito marcante porque me deu disciplina, me deu respeito com as pessoas. Então, assim, é lógico que é muito bom que os pais que estão nos assistindo agora, se tiverem a oportunidade de matricular os seus filhos em algum esporte, né, realmente façam isso e com a certeza de que isso vai discipliná-los para a vida, né? pois é. Se o Ricardo está aqui, ele com certeza tem mais autoridade do que eu para falar sobre isso, mas eu falo disso por experiência própria. Realmente o esporte na minha vida, não me tornei um jogador profissional, mas eu me tornei um cidadão melhor através do esporte, né? Eu acredito que essa é uma ferramenta muito importante na sociedade, principalmente agora, Ricardo, que nós vivemos tempos tão difíceis, né, cara? A Pois gente é. vive uma fase muito difícil, onde realmente a gente tem que procurar o máximo possível ocupar a mente das crianças, dos adolescentes, e nada melhor do que o esporte, para além de ocupar esse espaço vazio, dar esperança de um futuro melhor. Né? Eu queria saber de ti, antes de eu fazer a pergunta, deixa eu só primeiramente saudar aqui, Ricardo, o pessoal que está entrando na live. Muito obrigado a todos vocês que estão entrando aqui na live. Já peço que vocês se inscrevam no canal, façam parte aqui da família Senhor Papo. Já tem alguns comentários aqui, algumas perguntas. Eu vou passar aqui bem rápido antes de eu seguir com a minha pergunta. O Jair Souza mandou aqui, cuida, pai, tamo junto. Francisco Eulídio, tamo junto, mestre Ricardo. É o que você está falando agora? Esse, ele Massa. mesmo. Ele Um mesmo. abraço aí, meu irmão. Deus te abençoe. Aí a Camila, é, Pitbull Brothers, mandou assim, Pitbull Brother, Calcaia, na atividade. A galera aqui da Pitbull Brother, viu? Tá nativa aqui, mandando uns comentários. Pitbull Brother Calcaia hoje tá sendo o berço do MMA da equipe. Massa. Professor Yuri Russo é um cara muito dedicado, um dos caras que dedicam muito mesmo a vida, tanto ele como a esposa dele, a causa da luta, dá aula numa área muito difícil e com certeza ele resgata muitas vidas. Massa. Eu quero aqui, antes mesmo da minha pergunta, já dar aqui espaço a um telespectador que está assistindo a gente. O Jair pediu para me te perguntar o seguinte, Ricardo. Eu achei a pergunta dele muito interessante. Disse assim, seu Papo, pergunta ao Ricardo o que mudou na vida dele depois que ele entrou no mundo das artes marciais. Então, assim, é uma pergunta bacana para que as pessoas saibam como é esse processo, né? Quem era o Ricardo antes e o Ricardo depois das artes marciais? Pode até parecer uma brincadeira, mas o Ricardo, antes das artes marciais, era um cara completamente inseguro. Eu sempre tinha uma diferença de idade entre 4 anos. Hoje não, hoje se você tem 35, não tem 40, não é muita coisa, mas quando você tem 10 anos e o outro 15, 14, é uma diferença muito grande. Verdade. Então eu me sentia muito excluído das coisas e tal. E a arte marcial, ela me deu uma autoconfiança que eu nunca imaginei que eu ia ter na minha vida. Cara, quando eu coloquei o kimono a primeira vez, quando eu fui campeão norte-nordeste a primeira vez, eu, faixa branca, levantando torcida por mim, eu disse, todo mundo merece ter uma experiência dessa na vida. Cara, todo mundo merece ter uma experiência dessa na vida de ser
de estar ali fazendo algo muito importante na vida. Então, as artes marciais me deram as melhores amizades, as melhores companhias. Os meus pais, minha mãe e meu pai, eu deixei, cara, de estudar durante 3 anos da minha vida. E a minha mãe me acordava de manhã com merenda, almoço, tudo direitinho. Foi um período da minha vida que eu lutei tanto. Eu joguei caixa de medalha fora. Eu produzi muito, muito mesmo. Meus pais me ajudaram muito nisso aí. Eu agradeço muito a eles. E isso daí me levou a todas as ramificações de gosto muito da área da segurança, eu gosto muito da área do social. Isso aí me levou para todos. Então, a luta, eu não me consigo me enxergar se não fosse a luta. Não consigo me Mas, enxergar. realmente, a gente percebe nas suas palavras que a luta, ela realmente faz parte da sua vida de uma forma assim que chegou para transformar a pessoa que você talvez era antes. E assim, como a gente estava falando, cara, as artes marciais, ele tem esse poder de transformação. E já pegando um gancho dessa pergunta aqui do Jair, eu queria te perguntar, por que a luta? Por que o jiu-jitsu? O que foi que te chamou a atenção nesse esporte, não no esporte tão popular que é o Isso. futebol, né? Então, assim, o que foi que te levou Ótimo, até a ótimo. luta? Cara, isso aí eu falo hoje até para algumas pessoas, um aluno mesmo que chegou, uma criança que chegou, o pai e a mãe chegou e me disse assim, professor, uma criança de 7 anos, cara, bem gordinho, todo o esporte isolava ele. Como ele não corria bem, ele diz, ó, ele não corre bem, ele é muito gordinho, ele não tem agilidade no gol, no vôlei, ele não consegue se esticar para pegar a bola. Aí eu disse, pois se eu lhe disser que o biotipo do seu filho dá para passador, você sabe o que é isso? Passador, ele, não, vou lhe mostrar. Cara, a criança é outra criança. O jiu-jitsu, a arte marcial, ela encaixa você em tudo que você imaginar. Ah, eu sou muito magro, não tem problema. Eu já lutei com o Paulo Miau. Magro. Irmão, é um espetáculo lutar com o cara. Já lutei com um cara gigante, também um espetáculo. Então, a arte marcial, ela encaixa todo o biotipo, encaixa todo tipo de pessoa que você imaginar. Todo tipo de pessoa. Então, acho que a arte marcial, ela não lhe seleciona, você que a seleciona. E aí você consegue achar o seu espaço nela. Eu acho espetacular isso aí. Como foi, Ricardo, a tua primeira experiência num, num ringue de luta? Ringue que chama tatame, né? Isso, no tatame. Como foi essa tua primeira experiência? Tu tem isso Lá vivo na no, tua foi lá memória? no Sesc do Centro, lotado, eu lutando com um faixa branca, chamado Thiago, aluno do Tyrone, de um grande amigo meu, e a gente fazendo uma final, duas crianças de 15 anos, e antigamente as coisas eram um pouco mais diferenciadas, né? Hoje nós temos muita regra, aí antigamente a gente encostava ali, todo mundo passava o alombrado, ficava ali na beira do tatame, e quando eu via aquela cena de todo mundo gritando, gritando lá, gritando cá. E aí quando eu perdi essa luta dele, do Thiago, mas nós dois saímos vitoriosos, porque foi um espetáculo de luta. Foi um espetáculo. Eu passei em torno de 1 ano e 10 meses de faixa branca e peguei a faixa azul em cima de um pódio. E uma vez fizeram um desafio na academia onde eu treinava com o mestre Raspinha, e eu lutei, eu de faixa azul, eu ia lutar contra um cara de Natal. E aí eu fui para a área me aquecer. E eu passei pelo cara e estiquei a mão. E o cara não apertou minha mão. Aí eu fiquei nervoso. Meu professor, o mestre Raspa, pegou e disse assim: Macho, aqui dali é um faixa roxo ruim. Tu vai meter a pena nele, tu vai aquela coisa. E aí eu fiquei esticado. Cheguei lá, lutei contra ele, ganhei dele. Quando eu ganhei dele, o meu mestre me puxou pelo pescoço e disse: Saber que ele é faixa preta? Cara, aquilo ali foi. E já peguei a roxa. Passei 5 meses de azul.
Cara, eu tô te dizendo que o jiu-jitsu, as emoções que ele me deu, acho que nada no mundo me daria. Nossa, cara. Nada no mundo me daria. Tu fala uma coisa aí que eu achei interessante, Ricardo. Tua primeira luta, tu tem uma memória muito boa nela, mas essa primeira luta tu perdeu. Foi. E assim, cara, eu quero pegar essa tua informação para explorar um pouco mais sobre o que é esse esporte, cara. Que o esporte, tanto o jiu-jitsu, a luta como um todo, ela, no meu ponto de vista, simboliza realmente como é a vida. Isso mesmo. A vida nem sempre tu vai ganhar, às vezes tu vai perder. E a diferença entre o ganhar e o perder é o quanto tu vai aprender em Isso. cada Eu experiência. tenho, eu tenho um discurso que eu sempre falo para meus alunos que existe dois tipos de atletas. Existe o atleta, o que é talentoso. O talentoso, ele treina pouco. Ele já é bom. O cara faz, tu passa um movimento para ele, ele aprende dois, três em cima. E tem o esforçado. O esforçado, mas ele erra demais. Ele erra, mas ele tenta acertar. Qual é a diferença desses dois tipos de atletas? O, o atleta que é esforçado, ele perde, perde e vai para cima. Perde, perde e vai para cima. E o talentoso, ele às vezes não tem esse poder de recuperação mental. Ele se tranca, ele fica triste, ele não quer mais treinar. Ele é um cara talentoso, mas ele não ainda sabe superar uma derrota. E eu sempre fui o esforçado. Então, para mim só bastava eu ter feito uma boa luta, um bom espetáculo. Eu sempre achei isso. Então, ganhar é sempre bom, mas todas as pessoas que eu lutei, que eu ganhei, que eu perdi, todos hoje são meus amigos. O mestre Hélio Mourão, a gente já fizemos lutas maravilhosas em todos os locais. Então, eu acho muito bom isso da luta. E realmente é como você está falando mesmo. A pessoa tem que realmente aprender muito mesmo com isso, que a derrota, às vezes, é uma diferente vitória, né? Uma diferente vitória. Então, para mim, eu acho que é uma maravilha. Aproveitar mais uma vez para saudar quem está entrando na live aí. Eu já pedi mais uma vez para você se inscrever aqui no canal. Compartilha essa live com os teus amigos. A gente está só começando, ainda tem muito assunto aqui para a gente conversar. E o mestre Ricardo aqui, ele está desfrutando do melhor açaí do Brasil, tá? Aqui Açaí Nordeste é um parceiro aqui do canal. Assim como que Açaí Nordeste temos o Açaí Náticos, que é do mesmo grupo. E assim, aqui a gente tem um prazer de servir para os nossos convidados um açaí top de qualidade e que você também pode desfrutar, tá? Então é só procurar lá nas redes sociais que é Açaí Nordeste e Açaí Náticos. Já, já pode substituir isso aí, professor? Acabou, já acabou. Acabaram Oh, aqui, o bicho por aqui. favor, vamos servir aqui o nosso mestre aqui. Pegue, por favor, mestre. Obrigado. E aqui é assim, pessoal. Como eu disse, se inscrevam no canal e venham fazer parte da família, tá? Algumas pessoas estão mandando algumas perguntas aqui e eu já quero aproveitar para passar essa pergunta para você. Jiu-Jitsu Quartel, né? Tá mandando aqui uma pergunta dizendo assim: pede para o Ricardo comentar sobre a resiliência psicológica que o Jiu-Jitsu traz ao praticante e o uso ao combate à depressão. Realmente o esporte, cara, se a gente for falar aqui do esporte, ele tem inúmeros benefícios, inúmeros ramos que pode melhorar a vida do cidadão. Mas respondendo aqui a pergunta do amigo aqui, A gente tem que entender, nós que hoje somos profissionais da saúde. O educador físico é um profissional da saúde. verdade. Nós temos que entender que o jiu-jitsu, ele é assim, uma válvula de escape para muitos, né? Para muitas pessoas, não é um tratamento. Você precisa de um tratamento. Nossa, importante. Importante, entendeu? Psicólogo, muito eficiente. No caso, se preciso, um psiquiatra muito eficiente. Claro que são todas pessoas ligadas também ao esporte. O jiu-jitsu ele vai se tornar uma ferramenta. Ah, eu tô depressivo. Se eu for pro jiu-jitsu eu fico bom? Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Como é que funciona? Funciona que o jiu-jitsu ele vai lhe tornar um ambiente agradável. Um ambiente onde você pode, sim,
conversar com os amigos. A minha academia é de 7 às 9 horas o treino. Tem dia que eu saio de lá meia-noite. Meia-noite. Todo mundo tem algo a conversar. E nós, professores, como não só como professor, mas como educador, como um amigo, como psicólogo, como tudo isso envolvendo, nós também temos que ser bons ouvintes dessas pessoas, né? Infelizmente, entrando nesse assunto aí, eu cheguei a já um aluno meu a se suicidar. Foi muito pesado para mim. Em um ano eu perdi dois amigos, né? E um foi por suicídio. E por incrível que pareça, cara, ele não era o mais triste. Não era o mais triste. Não era o cara que ficava pelo canto, quieto. Não era. Aí é onde está o problema. Então, como nós que estamos lá como uma ferramenta, nós estamos como uma ferramenta. Nós não estamos como a solução do problema. Não, mestre, então quer dizer que se eu tiver ruim da cabeça, eu não vou pro giz. Vá. É uma ferramenta a mais. Converse com o seu professor. Converse com a gente. Nós estudamos além da academia para isso. Para sentar com você e dizer, amigo, ó, procure um profissional. Nós temos aqui muitos conhecidos. Eu tenho uma amiga psicóloga, a doutora Priscila, que ela trabalha exatamente com a prevenção do suicídio. Então, são coisas que eu aprendo muito com ela. Eu aprendo muito com ela, ela sempre me explicando gatilhos, essas coisas. Então, a gente tem que procurar ajuda também, porque Verdade. por que que hoje, vamos supor, um policial, ele é a solução do problema? Não, ele é a ferramenta. Exatamente. Quem pergunta para um policial se ele está bem psicologicamente para ir para uma ocorrência? É muito difícil. É muito difícil. Então nós temos que. Acho que a palavra empatia se encaixa nisso daí, nesse tratamento, nesse cuidado que nós temos que ter com esses atletas e amigos, né? Que, como eu disse, se torna amigo. Deixa de ser aluno, se torna amigo. Então a gente, muito boa pergunta. Agradeço muito por essa pergunta aí para me dar a oportunidade de comentar sobre isso aqui. Top. Realmente, dentre os papéis, né, que as artes marciais exercem na sociedade, realmente esse é um dos mais importantes, né? É lógico, como o mestre falou aqui, o tratamento ele ainda é necessário. Só que usar essas ferramentas como a luta, que é uma dessas ferramentas, com certeza vai potencializar para uma recuperação, né? E realmente, como você falou aí, questão da depressão, cara, ela é uma doença muito silenciosa e enganosa. Enganoso demais. Também, infelizmente, tive, né, perca de amigos, né, de companheiros de farda, que, assim, quem conhecia o cara mesmo de perto não via que ele estava com Não algum vi. problema. Então, assim, como o mestre falou, converse com as pessoas, expresse o que você está sentindo, com as pessoas que você sente confiança para isso. Então, realmente é um tema muito, muito delicado e que muitas pessoas fogem desse assunto, né? Isso mesmo. Tem o medo, o receio de comentar sobre, de falar sobre. E aí é onde está o problema, né? Quando a gente abre o leque para conversar, para expressar algum sentimento, algum problema, isso dá a possibilidade de resolver esse problema. Então, assim, realmente, para quem está assistindo, você conhecer alguém que acha que está passando por esse problema, se você mesmo tiver um problema desse tipo, chegue para alguém, conversa, se abra, compartilhe o que você está sentindo, que com certeza vai te dar uma sensação de que você vai poder superar esse problema. A galera tá mandando aqui uma série de perguntas. Eu quero saber que também sobre a razão social, né? A luta, o lado social da luta, né, Ricardo? Qual a importância da luta no lado social? Hoje, quando eu comecei em 2001, era bem mais difícil você ver alguém praticando jiu-jitsu. Jiu-jitsu sempre foi um esporte de pessoas com condições melhores. Na época, o kimono já era R$ 250. Eu me lembro, sim, em 2001. Então sempre foi caro treinar jiu-jitsu.
sempre foi caro você conseguir entrar no jiu-jitsu. Então eu acho que o projeto social ele chegou para fazer, para popularizar, para poder ajudar, como era a capoeira antigamente, né? Eu morava no Henrique Jorge, lá existia o cordão de ouro do mestre Espirro Mirim, e eu via pessoas que trabalhavam em depósito indo para Israel com esporte. E olha só, mano, como é bom. Se o jiu-jitsu fosse assim, mais baratozinho, se o jiu-jitsu fosse uma coisa mais fácil de todo mundo, acho que também muita gente ia se dar de bem e tudo. E a nossa academia, nossos projetos sociais, agora nós tivemos um projeto social que se integrou à nossa academia, chamado Pandas Jiu-Jitsu, né? Nós temos a Brutal Kids, que é liderada pelo professor Samuel, que ele é que é o responsável pelo Brutal Kids. E eu digo assim, todo projeto social que se agregar a nós tem que fazer pelo menos 2 ações sociais ano, por obrigação. Então nós estamos aí, dia 17 de fevereiro, nós vamos fazer doação de leite para a Casa Sol Nascente. E lá são até de crianças com AIDS, em torno de 28 a 29 crianças com AIDS que foram abandonadas pela família. Então tem muito bebezinho, tem em torno de quase 12 bebês. Então a gente vai fazer essa ação social e que as pessoas conheçam o jiu-jitsu por esse lado também. Massa. Por esse lado. Ano passado nós realizamos um curso de primeiro socorro e defesa pessoal, realizado com um amigo meu, enfermeiro Gleison, entendeu? Nós realizamos um curso onde tinha que fazer doações de fralda e leite. A inscrição era isso daí. Dentro disso daí, cara, foi tão interessante que tinha um rapaz que ele é só estudante de educação física. E aí, cara, eu gosto de usar o psicológico do cara lá em cima. Então, nós fizemos todo o treinamento pela manhã de primeiros socorros, fizemos o treinamento da partir da tarde de defesa pessoal e em torno de 7 horas da noite eu comecei um circuito. Nesse circuito eu aluguei uma máquina de fumaça, desliguei as luzes, eu soltava bomba, eu fiz a maior zoada do mundo. Esse rapaz entrou numa crise de pânico. Só o pessoal ficou em cima dele aqui, ó. Bora, mas tu consegue, então melhor, tu consegue. Cara, esse rapaz, quando ele concluiu o circuito, ele deu um depoimento chorando, dizendo que nunca na vida dele ele achava que ia conseguir passar naquilo, porque ele disse que tinha um bloqueio enorme de infância. Então, eu acho assim que quantas pessoas têm um bloqueio? Verdade. Quantas pessoas que passam lá em frente, a nossa academia, diz assim, poxa, eu queria botar isso aí, eu não consigo, porque é caro, porque eu não tenho dinheiro. E o projeto social, ele veio exatamente para isso. Ele veio exatamente para trazer esse pessoal para dentro e dar uma oportunidade para eles, né? Nós temos uma parceria com o pessoal também da um amigo meu, o André, que ele treina na Black. E o pessoal da Black, quando eles fazem doação de kimonos velhos, cara, eu dou tanto kimono por causa desse pessoal. Massa. Nunca vendi um, não tenho coragem de vender uma calça por R$ 10. E, e eu acho que isso daí é o que a gente tem que fazer, porque sai tanta gente boa disso aí. Como você disse, pode até não sair um atleta, mas sai um cidadão. Verdade. O cara tem ali contato com o policial. Mas eu quero ser polícia, ó, mestre. Ou estuda, macho. Bora estudar. Eu quero ser Massa. policial, eu quero ser do raio, eu quero ser do Cotan, eu quero trabalhar na ambiental, acho legal. Pô, então bora, irmão. Então eu acho que o projeto social, ele consegue trazer essas pessoas que têm uma vontade tão grande, mas não têm condições. Ou tem... Massa. Ricardo, pegando isso aí que tu tá falando, cara, assim, é uma coisa que a gente observa que, assim, dentro das suas limitações, as academias, né, de artes marciais, como a sua Brutal Fight, tem essa ação social, essa preocupação de atender aquelas pessoas que não têm condições de praticar uma luta em alto nível. E assim, no teu ponto de vista, cara, aonde é que está a falha do governo, pegando isso aí como uma base? Porque assim, é lógico que vocês fazem dentro das limitações de vocês. Se vocês É, tivessem mais recursos, com certeza que fariam melhor. Então
Então, assim, do ponto de vista, qual a importância do governo teria se eles investissem, se eles realmente apostassem no esporte como essa ferramenta tão importante? Eu vou usar esse, esse seu comentário de duas formas. Às vezes nós temos um costume de tudo culpar o governo, né? Verdade. A minha rua tá suja, mas quem foi que jogou o lixo? Quem foi que jogou o lixo? Foi o Sato ou foi tu? Quem foi que furou o buraco ali? Quem foi que deixou a árvore que está dentro da tua calçada crescer? Entendeu? Então tem coisas que a gente agora a gente tem que se capacitar para poder capacitar tudo aquilo que a gente tem, não é? Tem que se capacitar. Tu sabe andar de moto, cara? Sei. Pois tu vai ser do raio. Não. Tu tem que se capacitar. Aí a gente bota aí uma coisa. Qual é a capacitação que esses professores hoje estão tendo para poder buscar recurso? Não estão tendo. Não estão tendo nenhum tipo de capacitação. Quando eu falo isso, eu falo na questão de quê? Nós temos empresas aqui dentro do Ceará que têm projetos sociais. Rio Mar Kennedy tem uma associação dentro do Rio Mar Kennedy. Cara, eu fiz um curso com o Sargento Napoleão sobre projetos sociais. Irmão, a gente não sabe realmente de nada, a gente não tem capacitação para buscar recursos para nós. Não tem. Não tem. Isso. O Sargento Napoleão, ele ensinou tanta coisa de que, Ricardo, você tem que criar uma problemática. Qual é a problemática do seu bairro? São crianças que ficam na praça sem fazer nada. Beleza. Tá crescendo criminalidade ali? Tá. Tá aqui o estatística. Aí a empresa vai lhe ajudar como? Você sendo um cara capacitado, um faixa preta. Um faixa preta registrado na CBJJ. Pelo menos um professor em educação física. Para que você tenha capacidade. Porque eu aprendi a olhar pelo outro lado. Antigamente eu era daquele cara que apontava o dedo e dizia: vocês não ajudam porque vocês não querem. Não. Aí o cara pegou uma vez e sentou comigo: sim, Ricardo. Se alguém for na porta da tua casa e disse assim: deixa eu entrar lá na tua casa e capinar o teu quintal. Tu deixaria? Não. Tu queria o quê? Tu queria que ele tivesse, pelo menos conhecer o cara, tu queria saber da intenção do cara. Então qual é a diferença de eu ir numa empresa? Aí eu vou lá no governo do estado do Ceará, eu quero 50 kimonos, 300 folhas de tatame e um salário de R$ 1.500 pro meu professor. É? E o que que você tem para mim? Qual é a formação sua? Como eu vou acreditar que você... Como eu vou lhe dar isso aqui, você vai sair daqui? Como eu vou acreditar que você não vai vender os kimonos? Você não vai dar o tatame? Se você vai pelo menos dar aula. Então tudo isso daí precisa de capacitação. Verdade. Precisa. Então as pessoas quando hoje chegam com um discurso de por que que o governo não ajuda ninguém? A própria prefeitura, temos o atleta cidadão. Mas cadê a capacitação do professor? Porque uma das exigências é você ter pelo menos diploma de faixa preta durante, ser pelo menos primeiro grau. Então, 3 anos de faixa preta, registrado direitinho, que custa. O diploma hoje de faixa preta, ele é assim. Se eu me formar hoje em medicina, eu boto só aqui mesmo no Ceará. Se eu for ter que atuar em Portugal, eu tenho que validar meu diploma. O diploma do jiu-jitsu, ele vale em todo o mundo. No mundo inteiro, ele vale no mundo inteiro. Você ganha um diploma em português e um diploma em inglês. Tu não ganha, eu sou formado em educação física, meu diploma ele vem aqui em português. Eu não posso atuar nos Estados Unidos como educador físico e como jiu-jitsu eu posso. Então o que custa você se capacitar para você poder aprender a buscar esses recursos? Massa. Então você tem que se capacitar. Então antes de hoje, as pessoas, né, que estão participando da nossa live e tudo, irmão, procure pessoas capacitadas para lhe guiar nisso daí. A capoeira, uma arte marcial brasileira, saiu do esporte, ela está na cultura. Eu tenho um espaço de capoeira, eu queria um recurso para me dar aula de capoeira para as crianças, para tirar o pessoal sim, mas você tem que ir aonde?
Ah, é esporte isso aqui. Não, é cultura. Você tem que ir na Secretaria de Cultura. Você tem que levar um projeto. Você tem que escrever. Você tem que ler. Você tem que o cara chegar e perguntar. Foi criada, pelo menos, macho, capoeira é arte marcial. Por quê? O cara não é porque o cara chuta. Não, cara. É um monte de coisa. Então, vamos falar mais em capacitação para poder a gente poder chegar e ir atrás dos nossos direitos, né? Ir atrás dos nossos direitos. Então, estudem, façam curso, se formem, que aí vocês vão saber que existem sim portas abertas para isso daí. Mas a gente precisa de capacitação. Massa, realmente tem todo sentido isso aí que você falou, porque realmente tem que ser uma via de mão dupla, né? Você tem que pedir, mas tem que ter algo a oferecer. É muito bacana, eu gostei demais da É, resposta, porque realmente só pedir é fácil, então você tem que ter algo para oferecer. Eu vejo o jiu-jitsu, né, como um esporte muito popular, né, e muitas pessoas gostam da prática do jiu-jitsu. E, na tua opinião, Ricardo, o que é que está faltando para o jiu-jitsu, se é que você acha que deva ser inserido como esporte olímpico, cara? na visão profissional, na minha visão profissional, o jiu-jitsu não deve ser olímpico. Pessoas hoje vivem de jiu-jitsu. Quando eu falo vivem, vivem mesmo. Ele sustenta uma família, ele mora em um país, ele tem contratos, ele tem tudo isso. Infelizmente, o esporte olímpico ele não tem essa condição. Não tem essa condição. Primeiro que as competições são de 4 em 4 anos, né? As maiores competições, aliás, a competição oficial é de 4 em 4 anos. O jiu-jitsu tem todo ano. Em Dubai eles contratam brasileiro para dar aula em escola. Infelizmente, nós tivemos agora, eu acompanhando nos esportes, ninguém do judô ganhou no Mundial agora que teve. Nós não tivemos uma medalha nem de terceiro lugar. Mas por quê? Como esses atletas, eles realmente se dedicam, eles têm condições de se dedicar 24 horas para esse esporte olímpico, ou não? Ou ele está perto da competição, aí ele para ali de fazer o Uber dele, para de dar as aulas de personal. Como é que ele sobrevive? Quando nós falamos em profissionalismo, em sobrevivência de profissionalismo, o jiu-jitsu é um esporte olímpico, ele não tem nenhum tipo de fundamento para nós. Porque o jiu-jitsu ele está muito popularizado dentro do MMA. Então, as pessoas pagam hoje os melhores lutadores de jiu-jitsu, que o Ryan Gordon da vida é treinado pelo Grace. Nós somos os melhores do mundo. Nós somos os melhores treinadores de luta, de jiu-jitsu do mundo. Então, pra, se nós virássemos olímpico, aí tinha que mudar muita característica do nosso esporte. Eu tirando pelo judô e pelo karatê, que são esportes olímpicos, então a faixa preta tem que ser dada por uma federação, tem que ter um curso, tem que ter toda uma estrutura para ser olímpico. E infelizmente, ou felizmente, na minha visão, eu não tenho nenhum tipo de condições de aceitar facilmente uma condição dessa, de que hoje eu faço meu exame caveira todo ano na minha academia. 5 quilômetros de corrida, muita água, muita bomba, muito. E aí, quando o cara é merecedor, eu gradoo ele faixa preta. Já imaginou me tirar essa honra? Como eu fui honrado dentro de um tatame ser graduado faixa preta? Não, Ricardo vai pegar daqui a 6 meses, vai fazer um curso, vai isso. Então, na minha visão, como profissional de luta, o jiu-jitsu ele não tem nenhum tipo de opção, assim, sei lá, de interesse de ser olímpico. Porque não vai dar rendimento como está dando agora. Né? Muitos campeonatos de Dubai pagando, uma DCC pagando 40 mil euros, meu, 40 mil dólares, cara. Realmente. Então, pelo que eu entendi, do seu ponto de vista, o jiu-jitsu virar um esporte olímpico seria retroceder, Com né? certeza. Seria realmente. Para a nossa visão de hoje,
Somos treinadores de jiu-jitsu para MMA, para tudo. ADCC e tudo. Acho que seria voltar para trás mesmo. Falou aí sobre o método caveira da Brutal Fight, né? E aqui a Andressa Apolônio mandou te perguntar aqui. Só explicar mais sobre a metodologia caveira da Brutal Fight. Explica para nós aí, para quem a gente também conheça como é essa metodologia da Brutal Fight. Aí eu aviso. Sempre que tem o exame, eu aviso, ó. É desse jeito. Vai sofrer desse jeito, vai isso. E no último exame caveira, eu tive a oportunidade de alguns adolescentes do projeto Kids querer participar. Aí eu disse, ó, eu tô avisando para vocês. Vai ser sola, vai deitar no asfalto, vai levar água na cara, vai acontecer. Não adianta, eu fui lá no grupo dos pais, ó, paizinho, mãezinha, é assim que funciona. E aí, participando desse, desse curso, né, desse evento, e aí tinha uma criança que estava levando muita fachada nas costas, porque estava querendo desistir. E a gente batia. Batia em forma de não desiste, pá, não desista, não desista. E o pai dele foi até a mim e disse assim, por que você está batendo no meu filho com aquela faixa? Aí eu disse, paizinha, isso daí está motivando ele. Isso daí está fazendo ele crescer cada vez mais aí. Aí ele diz, eu nunca bati no meu filho. E eu tô vendo ele apanhando ali. Muito obrigado, ele disse para mim. E aí eu vi que estamos indo pelo caminho certo. Nós não fazemos aquilo para humilhar ninguém, mas nós fazemos aquilo para mostrar a força interior que você tem. Você tem uma força maior do que você imagina, Verdade. né? E que um ajude o outro. Tá? A gente vê pessoas carregando o outro. Um pai acompanhou o filho e hoje ele treina com a gente. Só porque ele acompanhou o filho no exame. Ele não quis que o filho desistisse. E aí a gente ganha, a gente dá um brevê de uma caveirazinha com a asa. E eles exibem aquilo ali como um troféu. É um curso, foi um concurso, né? Nossa. né? Você, quando termina o caveira, termina um cursozão, aquilo ali é um orgulho para você? Então, de novo, voltado com o sonho de militarismo, é isso aí. Então, eu consegui trazer isso aí para dentro da minha metodologia e até hoje só vejo maravilhas. É lógico, Ricardo, que muitas pessoas têm N motivos para ingressar nas artes marciais, né? Eu queria saber de você, o que foi que motivou aquele Ricardo, ainda garoto, e o que motiva ele até hoje a permanecer nesse mundo das artes marciais? O que é que não deixa você jamais largar esse esporte? Eu acho que é o resultado final. Cara, quando eu gradoo uma pessoa, quando eu vejo uma pessoa passando num concurso, quando eu vejo uma evolução de uma pessoa, para mim é como se fosse eu evoluindo. Eu acho que o meu sentimento de empatia, o meu sentimento de gratidão por tudo aquilo, faz com que eu nunca desista. Nunca, não, eu não consigo. Eu criei uma nova metodologia dentro da minha academia, que é uma formação de líderes, entendeu? Hoje eu trabalho em cima de líderes de faixa preta, eu mostro para ele o valor daquilo dali, e quando eu vejo o resultado que está se transformando de um professor que o cara não confiava muito nele, hoje ele é o professor do projeto social, de um cara que ele não era o mais forte da minha academia, mas hoje ele é o maior líder que eu tenho, que é o Raí, que está dentro da academia. Meu irmão, eu não consigo mais viver sem esse tipo de emoção. Então, eu acho que eu ainda tenho muito o que fazer ainda. Então, eu graduei criança, mano, de faixa preta hoje. 12 anos treinando comigo. E eu graduei, eu vejo ele dizendo, me chamando de pai. E eu acho, doido, é massa demais. Eu não consigo mais viver sem isso, não. Massa, cara. Assim, você acaba
tornando a sua equipe e os seus alunos, como você mesmo falou, como parte da família, né, cara? Verdade. Então, assim, quando tu tá naquele teu momento ali de professor, você olha para o tatame ali cheio de alunos, pessoas dispostas a aprender, o que eu acho que o princípio, né, o fundamental do crescimento é o querer aprender. É, Quando você se dispõe a aprender, você está automaticamente abrindo a porta do crescimento, né? Então, assim, eu queria saber de você como é a tua visão, cara, quando tu tá naquele momento ali, professor-aluno, né? Se passa na tua cabeça a época que tu tava do outro lado. Como é essa visão? Se tu consegue entender o que o aluno tá sentindo naquele momento. eu tenho a, né, a Camila que ajuda nas nossas redes sociais, a nossa, né, a pessoa que deu um up aí na nossa academia. Ela diz assim: Ricardo, você tem que gravar. Ricardo, você tem que mostrar isso. E aí, quando eu passo daquela linha, entro dentro do tatame, eu me desconecto do mundo. Totalmente. Dificilmente aí algumas pessoas vão lá, gravam e tudo. E aí eu consigo demais ver nas pessoas, eu antigamente. E aí eu consigo fazer melhor do que fizeram comigo. E aí eu consigo tirar resultados ainda cada vez melhor. Então, para mim, o tatame ele é um lugar totalmente sagrado, seja ele onde for, seja ele onde for. E eu consigo levar essa emoção comigo a cada aula. Cada aula, meu irmão, cada aula para mim é importante. O cara diz assim: não, mas o que nós vamos fazer hoje? Eu não sei. Vou conversando com um amigo meu, ele falando sobre planejamento de treino. Não, mestre, por que você não bota o planejamento de treino? Segunda-feira isso, terça aquilo, bota na lousa e fica, porque o jiu-jitsu ele não é isso, mano. O jiu-jitsu ele é a emoção da hora. Então, na hora eu consigo ver se o aluno tá um pouco mais cansado da segunda-feira, se ele tá precisando de um treino mais leve, de um treino mais forte. Cara, eu consigo sentir a energia de cada aluno quando ele entra dentro do tatame, e eu sempre consigo puxar um treino de acordo. Então, todo mundo sempre no final, cara, que treino top. Pode ter sido até mais fraco do que o do anterior, mas eles conseguem com isso, eu consigo com isso mesmo, sentir o aluno. Então, quando eu entro no tatame, eu realmente viro outra pessoa, e eu acho que meus alunos sentem, meus amigos sentem isso daí, entendeu? Eu sinto muito grato por isso. Top. Mandar aqui um alô pro DJ Kleber, tá acompanhando aqui a nossa live, e ele mandou aqui uma pergunta aqui. DJ Kleber escreveu o seguinte aqui, mestre. Dar os 3 tapinhas no jiu-jitsu não é sinal de fraqueza e sim de coragem. Eu devo usar isso como motivação para continuar em frente e se tornar ainda melhor? Pergunta dele. Rapaz, só existe uma forma de desistir, desistir mesmo. É você pegar seu kimono e guardar e nunca mais treinar. Todas as outras são formas de aprendizado. Como eu mesmo falei, né? Kleber, né? O nome dele? Isso. Né? DJ Kleber. Eu já perdi lutas que para mim foi uma vitória. Para mim foi uma vitória. Por eu ter me empenhado tão bem, sabe quando tem um comercialzinho que falando sobre motivação, que a menina que está no segundo lugar está com raiva da medalha de segundo lugar, mas a de terceiro está morta de feliz porque ela subiu no pódio. Então, isso daí é um exemplo de vida. É um exemplo de vida que nós temos que fazer na nossa vida. Nem sempre toda derrota é uma derrota total. Às vezes tem derrotas que são vitórias. Verdade. Não são vitórias. Então, como eu disse, eu tive um grande prazer de lutar com Paulo Miau, Ricardo Evangelista, Caio Magalhães. Cara, são pessoas do mundo. E eu posso dizer, você tá na frente da televisão, cara, eu lutei com esse cara. Tu ganhou? Não, não perdi, mas pensa como eu perdi legal desse cara. Mas, Pensa como foi massa a sensação de ter lutado com ele, de ter ali tentado quase raspar ele,
e tudo é uma sensação maravilhosa. Eu acho que a nossa preparação física, ela tem que estar acompanhada com a nossa preparação mental. Porque se a gente só preparar o físico, não preparar o mental, cara, você perde só uma vez e nunca mais você ganha nada. Massa, cara. Ganha Assim, nada. o que eu acho fantástico do esporte, da luta, né? Falando especialmente da luta, é que assim, não basta tu ter uma preparação física muito boa. Não. Tem que ter um mental também muito bem trabalhado, né, cara? Porque eu acredito que no esporte, principalmente onde exige força, exige preparo, se tu não tiver um psicológico muito bacana para sustentar ali o alto nível, principalmente, falando em alto nível, lógico que tem as pessoas que treinam por saúde, por lazer, por gostar do esporte, mas tem aquelas pessoas que treinam realmente focado em buscar coisas grandes, né? É. E assim, qual a importância disso? Hoje é legal tu falar isso aí, porque hoje, vamos supor, a equipe Aliança, né? Que, na minha visão, é uma das maiores equipes do mundo. E tem o Mário Reis, que ele é somente um coach. A preparação dos caras, os caras vão pro Mundial, que é na Califórnia, eles alugam uma casa, fica em torno de 10 atletas dentro de uma casa. Eles só fazem o que ele manda. Só escuta o som que ele manda. Só conversa, ele prepara todo um terreno pro cara fazer uma luta de 10 minutos só. É uma preparação de anos para uma luta de 10 minutos. De anos. Então, ele fica ali dentro do ginásio. Acabou esse negócio de brincadeira, de não. Vai comer o que ele manda, vai ouvir o que ele tem a dizer. E é uma preparação psicológica. Verdade. E aí se diferencia muito. Aí eu lembro, lá de trás, o meu professor Ronaldo Raspinha disse que, ó, esse cara é um faixa roxazinho, cara. E o cara sendo um faixa preta. Você é 1000 vezes melhor do que ele. E tudo. E essa preparação é que hoje o atleta precisa. É muito importante essa parte psicológica hoje do esporte, exatamente para você não perder o atleta, não perder o mental dele, o físico ele recupera, o físico, mas ele tem que estar a preparação psicológica em dias. E aí é onde está havendo aí um lanche aí de coaches, de preparação física, mental e tudo. E para mim eu acho importante, né? Eu Massa. acho bem importante. O jiu-jitsu, como vários outros esportes, professor, ele é um instrumento, uma ferramenta de inclusão social, certo? Então, assim, é lógico que tem alunos que têm alguma deficiência física e isso acaba, de certa forma, como é que eu posso dizer, impactando no desenvolvimento dele naquele esporte, né? Como é que a tua academia procura trabalhar com isso, né? Fazer do jiu-jitsu, além desse esporte saudável, um esporte de inclusão. Hoje nós temos alguns alunos que têm autismo, que o que para um pai normal às vezes vê um filho dando uma cambalhota, um pai que tem um filho autista que nem perto de ninguém chega, vê aquilo dali, cara, é o espetáculo da vida dele. Então, de novo a gente batendo na tecla da capacitação. Eu fui para um exame de faixa lá no meu amigo Mestre Moreno e teve um faixa preta lá, não me recordo o nome dele agora, que ele sabe sinais. Então, só por ele saber Libras, ele ganhou 5 alunos a mais. 5 alunos a mais. Então, ensinou a gente a bater palma, ensinou a gente algumas coisinhas lá para que aquela pessoa se inclua. Então, sempre a capacitação vai conseguir fazer, porque não é igual a todo mundo. Não é. Hoje o filho do meu amigo, do André, ele faz luta, mano. Ele é um autista. Mas ele é uma criança que ele mesmo, no horário, ele já pede para ir pra luta. Bora, pai, pra luta. Ele mesmo sabe o horário dele de treinar, o horário dele de ir embora. Cumprimenta todo mundo. Isso aí é uma inclusão.
Eu disse assim, não desista, viu, amigo? Ele vai ser faixa preta. Claro que ele vai ser faixa preta. Ele vai ser sim faixa preta. Com todo o orgulho seu. Pode ter certeza que a graduar ele de preta vai ser você. Então eu acho que vamos se capacitar, vamos deixar de lado essas coisas de equipe, de isso aqui é só para minha equipe, fechado para minha equipe. A gente fala da Grace Barra, a Grace Barra é uma academia muito organizada. A Grace Barra tem um site que os faixa preta têm cursos semanalmente, eles mandam posições, eles mandam. Então, todas as equipes era para ser um conjunto isso daí. É um conjunto para que nós capacitemos mesmo. O mestre Napoleão dando um curso sobre projetos sociais para ajudar a gente. Eu disse, mas isso aqui era para ser num ginásio de tanta gente. Não dá 40 pessoas. Tá errado. Nós temos que se capacitar. Por isso que quando eu quero fazer uma capacitação de primeiro socorro, defesa pessoal, que é uma coisa básica, um aluno cair, quebrar a clavícula, o que é que você vai fazer? Cara, isso hoje é para ser obrigatório. As pessoas estão levando no banho-maria até acontecer. Tem um AVC. Você sabe identificar um AVC? Você sabe identificar uma parada cardíaca? Uma parada respiratória? A mesma coisa da cardíaca? Então, isso aí. As pessoas sabem isso aí. Tem um aluno na minha academia, um amigo meu, faixa preta, ele com o uso do torniquete, ele policial, ele já salvou 2 pessoas. Puxou da farda, salvou 2 pessoas. Entendeu? Tudo com capacitação. Mas você tem que procurar. Verdade. Realmente, tudo que você está falando aí faz muito sentido, né? A capacitação, ela com certeza vai levar você a lugares maiores, né? Tem uma frase que diz assim que o esforço supera o talento, Isso né? mesmo. Então, Muito assim, bem. às vezes você ser esforçado naquilo que você faz, você realmente significa que você está se capacitando Isso. para uma coisa que você quer que seja reconhecido mais na frente. Então, o esforço no esporte, ele, acima de tudo, ele é muito importante, né? Até para te manter focado, te manter ali equilibrado. Então, acredito que é uma parada que faz muito sentido. Professor, qual a missão da tua academia, da Brutal Fight? Qual é a principal missão que você entende que ela tem, não só na sua vida, mas na vida dos seus alunos que fazem parte lá da Brutal Fight? Capacitação de seres humanos. Não precisa você ser o mais rico, não precisa você ser igualdade para todos. Trato do mesmo jeito o porteiro e o doutor em física, que tem um doutor em física, cara, na minha academia. São todos do mesmo jeito. Eu capacito pessoas. Eu tenho um ritual, chamo de ritual. Por mais que as pessoas não acreditem, eu sempre doutrino, não mando, mas eu doutrinei todos a acabar o treino, nós temos que agradecer a Deus por um bom treino, que Deus nos leve para casa na mais absoluta paz por seu da nossa família e rezemos um Pai Nosso. Independente de religião, independente, a gente tem que ter um momento. Eu digo assim, pessoal, o dia tem 24 horas, eu só tenho 2 horas do dia para treinar vocês. Então eu tenho que puxar o máximo de vocês. E quantos aqui não ora? Então eu também tenho que aproveitar esse 1 minuto, 2 minutos, para orar, para agradecer a Deus, olhar para essas guerras que estão acontecendo. A gente tem que ser a gente tem que transmitir informações boas para a pessoa. Então eu tento melhorar as pessoas. A minha aluna, a Andresa, minha amiga, a Andresa cuida de um centro espírita, um projeto espetacular. A gente fez uma festa das crianças agora, tinha para mais de 150 crianças. Irmão, 150 crianças, eu não acreditei. Alugamos um pula-pula, as coisas foram acontecendo. Só a gente ali. Então, eu acho que a minha missão está sendo capacitar essas pessoas para ser a ramificação do que eu sempre quis na minha vida, que foi isso aí. Eu não falo em nicho de política, eu não faço em nicho de liderança, comunitária, essas coisas. Não, eu falo de tratar uma pessoa só como
um líder, como uma pessoa que vai ramificar coisas boas. Só isso que eu quero. Massa. Graças a Deus eu tô, aos poucos eu tô conseguindo. Tenho muito orgulho de todos que me rodeiam dentro da academia, que me ajudam. Passamos sim por muita dificuldade, mas sempre tem alguém lá que manda uma mensagem para você, que cuida. Então, do mesmo jeito que eu fiz por muita gente, eu sinto agraciado por também ter muitos amigos lá dentro. Massa. Ricardo, é lógico que o jiu-jitsu, como várias outras artes marciais, ela é um instrumento de defesa, né, também. Então, assim, tu já precisou, né, como um mestre, como faixa preta, usar o teu conhecimento na luta em benefício para se defender de alguma situação? Já teve essa situação? Porque a gente sabe que a luta É, também tem essa importância de tem. tornar a pessoa mais forte e resistente a algum ataque inesperado de uma pessoa na rua, do tipo alguém que queira uma briga. Tu já precisou usar do teu conhecimento nesse sentido? Eu, eu com 18 anos, eu fui treinar MMA na academia do mestre Danilo Drago. O Danilo Drago disse assim, me chamava de Arona, ele. Arona, vou te levar para tirar um serviço de segurança com a gente. E aí eu fui a primeira vez. Já lutava bem, faixa roxa e tudo. Mas, rapaz, mas a rua dá um medo, né, mano? É, Cara, a rua dá um medo grande. Porque quando você tá dentro de um tatame, você tá dentro de umas regras, é diferente. Eu bato, acabou. E na rua? verdade. E o cara com a garrafa? O cara com a arma? E dois, três? E aí, como é que você faz? Rapaz, e foi uma prova de fogo para mim, muito grande isso aí. Desmistificar dentro da minha cabeça o que é luta e o que é rua. O que é lá na rua. O que é que eu faço lá na rua? Dentro disso aí, eu tive muitos amigos que me ajudaram muito a, a trabalhar isso na minha cabeça. E algumas vezes, quando eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça, cara, é impressionante como tu vê assim o circo pegando fogo e a tua cabeça consegue ficar tranquila por causa da luta. Eu trabalhei um bom tempo no Orbita Bar. Trabalhei no Orbita Bar como segurança externa, lidando ali com o pessoal, né? Aham. Cara, tomar faca do cara, tomar gogó de garrafa, botar dois, três pra correr. E a gente conseguir ficar calmo. Bora, macho. Assim e tal. E a gente, porque a luta me capacitou pra isso, ó, mano. A luta me. E aí, poucas vezes eu tive que reagir. Poucas vezes, graças a Deus. Sempre trabalhei com equipes muito boas, muito bem sincronizado, para evitar o máximo de confusão possível. Sempre trabalhei com equipes muito boas, meus amigos, que a gente sempre quando íamos entrar em um serviço, conversávamos ali, entendeu? Como funcionar, quem olha quem, mas poucas vezes eu, graças a Deus, eu precisei me defender dessa forma, né? Porque a gente sabe o limite do que nós podemos fazer, Massa. né? Eu achei muito bacana você tocar nesse ponto de que, apesar de você ser um cara altamente capacitado, você tem esse controle emocional de não precisar estar mostrando o que você sabe, né? Eu sou policial militar, né? Como você sabe, e eu também eu trabalho demais essa parada do controle emocional, né? Porque, assim, a gente sabe que maus profissionais tem em todos os cantos, Tem tem em todos os todas as campos, áreas. todas as E, áreas. assim, uma coisa que eu tenho muito firme na minha cabeça, no meu pensamento, Ricardo, é o seguinte: eu uso uma arma, né? 24 horas. Só que a minha arma ela só sai da minha cintura para me defender. Isso mesmo. Eu não vou usar a minha arma para atacar alguém. E isso é controle emocional. Não é porque o cara tem uma arma na cintura que vai dar o direito de peitar, de xingar, de buscar uma briga, entendeu? Então, assim, como você,
poderia muito bem, eu sou lutador, se tu vir e tal. Não precisa Não disso, precisa. entendeu? Então, assim, quando você sabe usar a tua maior força, quando você sabe usar o teu conhecimento, a tua preparação para a tua defesa própria, isso com certeza vai te trazer benefício, né? Então, assim, eu achei bacana você falar isso e é algo que eu também compartilho, é algo que eu também gosto muito de fazer, é esse trabalho emocional, de entender que não é porque eu tenho um conhecimento a mais que eu vou estar explorando isso e de uma forma que as pessoas possam Isso. sentir um ataque da minha parte. Então, isso é muito bacana. E tá sem, o DJ Kleber tá falando aqui que o nosso que tá sem áudio. Vamos corrigir, DJ. Então, só um minuto. Vamos dar uma verificada aqui. O, Ok? O meu tá. olha se os dois aqui estão acesos, por favor, DJ. Ô, DJ, ó. Ricardo, Só que o um. DJ tá falando aqui. O que não tá aceso, tu aperta um botãozinho que tem atrás dele. Por favor. Entendeu? Entendeu? Voltou? Ok? Show? Sanada Pane. E é isso aí. Show. Então, assim, a gente estava falando sobre essa questão do controle emocional, né? E isso realmente é muito importante em todas as áreas, né? Eu queria saber de você, Ricardo. A gente está próximo a encerrar aqui o nosso podcast, mas eu queria saber de ti, cara, como é a tua preparação, né? Como é que tu se prepara para dar uma aula? Ou como tu se preparava para competir? Tu tem algum ritual que tu gosta de fazer antes? O que é que tu faz antes de dar uma aula ou antes de uma competição? Eu gosto de seguir um exemplo bem legal, que é um dos caras que eu sou mais fã, que é o Rickson Grace. Ele, quando estava se preparando para uma competição, ele realmente ele fazia uma abstinência total de coisas externas. É espetacular a forma que ele se preparava, tanto que ele tem, né, inúmeras lutas, todas vitórias. Eu acho que as pessoas têm a sua individualidade, né? Você vê o Romário disse que não tem problema nenhum em beber ou fazer antes da O competição, Ronaldinho Gaúcho disse que não precisava treinar, porque ele já sabia o que para fazer, saber né? o que fazer. Então é uma coisa tão individual, mas eu sempre gostava de assistir um filme antes da luta, acordava cedo, assistir um filmezinho já mais motivacional. Eu gosto muito de trabalhar isso. Eu tenho uma metodologia que tem dias que eu puxo um treino bem forte na academia. E aí, quando acaba o treino, 9 horas, todo mundo cansado, eu boto o pessoal para ficar em posição de isometria. Eu desligo todas as luzes e coloco um vídeo motivacional. Eu disse assim: vocês vão ficar em posição por 2 minutos. Aí o pessoal fica. E naquilo dali, ficam ouvindo aquele motivacional. Meu irmão, já deixei a galera desse jeito 8 minutos e ninguém desceu. Eles não acreditaram. E eu disse: agora não é mais físico, agora é psicológico, agora é Massa. mental, agora é coração. Segura, 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 segura. Então, pessoas se superam com essa parte motivacional. Então, é exatamente esse tipo de preparação também que eu faço antes de competição. Aula, na hora que eu acordo, a minha cabeça funciona 24 horas em como dar aula, como treinar, como corrigir o defeito de alguém, como corrigir, como avançar mais aquele aluno, seja do faixa branca até o faixa preta. Eu Top. acho muito massa aí, 24 horas mesmo, jiu-jitsu. Preparação total aí. Realmente eu acho que esse é o desafio do atleta profissional, do atleta de alto nível, é ele se manter sempre nesse nível. Isso. Tem uma frase que diz assim, não é difícil você chegar, a dificuldade é se Se manter manter, lá. se Então, assim, manter. realmente é um desafio constante e eu tenho certeza que não só você, mas como vários atletas, né, que a gente pode acompanhar, tem esse comprometimento, né, cara? E assim, eu quero, antes da gente finalizar, dar aqui mais uma vez aqui, uma olhada aqui nas mensagens, passar aqui. Tive aqui o prazer de ver a minha mãe aqui assistindo o podcast, mandar aqui um beijo para ela. Tem a Márcia Ares, é a sua mãe? É minha Ela mandou mãe. aqui uma mensagem também, meu filho
de mãe. Deus te abençoe, tenho muito orgulho. Alessandra Parente, vamos lá, irmã Simões, o Vitor Oliveira, uma galera que realmente mandando as suas mensagens, eu agradeço demais. Eu já peço que vocês se inscrevam no canal, tá? Vem fazer parte da família Sim um Papo. Eu tive aqui conversando com essa fera, um cara realmente diferenciado. Ricardo, eu quero mais uma vez te agradecer, cara. Te agradecer por topar o convite, por vir aqui no canal, compartilhar um pouco do seu conhecimento, das suas experiências. Tenho certeza que você deixou aqui a sua parcela de contribuição para esse canal. E eu sou muito grato, cara, de verdade. Eu que agradeço. Agradeço muito mesmo por essa oportunidade. E nós estamos aqui, né, falando um pouco, que a minha história também sirva de exemplo para algumas outras pessoas, né? Saber que pode, né? Você pode fazer o que você quiser, você tendo seu apoio, sempre amigos, sempre perto, você consegue mudar o mundo, né? Nem que seja da sua forma, né? Muito obrigado aí, viu, cara? Muito show aí. Massa. E é isso aí, família. Eu tive aqui conversando com o mestre Ricardo Oliveira, um cara diferenciado, proprietário da Brutal Fight. Então, se você quiser conhecer mais um pouco sobre o Ricardo Oliveira, sobre a Brutal Fight, por favor, Ricardo, deixa o Instagram aí pra galera acompanhar a Brutal Fight, acompanhar o Ricardo Oliveira. Qual o Instagram que eles têm que acompanhar? Bom, o nosso Instagram, nossa página é Academia Brutal Fight, Massa. Brutal Fight Academia. E acompanhe lá a gente, siga nossas metodologias, faça visitas, entendeu? Nós não temos nenhum tipo de problemas com equipe, com nada, não. A gente somos defensores do jiu-jitsu. Pode fazer visitas. Nós funcionamos de 7 às 9, né? Temos o projeto de 6 às 7, né? O projeto, e nós temos o jiu-jitsu adulto de 7 às 9. Então, para vocês aí que quiserem conhecer a nossa academia, se quiserem um dia participar do nosso exame caveira, fiquem todos à vontade, é aberto para todas as equipes, todos os amigos, tá bom? E é isso aí, família. Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar a gente até agora. Tamo junto e até a próxima. Valeu.